Bom, galera, o que acontece, né? O Paulo Souza deu aquela entrevista lá no final do jogo da Católica, né? A coletiva, no final da Católica, falando que o Diego Alves se prontificou a jogar, né? Falou com o Bruno Spindel, se prontificando para jogar. E aí, isso vem repercutindo até agora e com mais novidades, né? E aí, o que aconteceu hoje, né? Só para a gente, né? Vamos dividir aí tudo para a gente saber o que aconteceu hoje. O pessoal aqui já sabe quem é que falou fritação. Vamos lá, né? Hoje aconteceu o seguinte: o Diego Alves nega a informação de que ele foi ao Bruno Spindel falar que estava apto para jogar. Ele continua dizendo que não está apto a jogar. Né? Então, ele confronta a palavra do técnico, né, do Paulo Souza, e confronta aí, dizendo que ele não foi falar isso ao Bruno Spindel. E aí, logicamente, se isso não é uma verdade, ele está mais do que certo em se revoltar. Né? E aí parece que ele ficou muito chateado, muito revoltado com o que aconteceu. Né? E isso foi notícia durante boa parte da tarde de hoje. Né? A tarde de hoje foi muito em volta dessa resposta do Diego Alves ao Paulo Souza, né? O que me faz já mudar um pouco de ideia aí no cenário que eu tinha até ontem, né? Ontem, Vai pedir desculpa? Vai pedir desculpa pro Garcia? Eu não sei se é verdade. Ninguém sabe nada ainda, cara. Ninguém sabe nada. Vai pedir desculpa. E aí o que acontece? Hoje à tarde teve uma reunião entre Paulo Souza, Spindel e Diego Alves. Só que o Diego Alves pediu mais gente na reunião. Eu vou até ler de novo aqui quem estava na reunião, porque é muita gente. O Diego Alves pediu a presença do Diego Ribas, do Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Davi Luiz e do William Arão, né, que são aí lideranças, né, do elenco. Ele fez questão que esses jogadores estivessem presentes para que não houvesse dúvida durante a conversa. Né? Então, isso foi um pedido do Diego Alves e houve essa reunião. No meio disso tudo, hoje à tarde, o Eric Faria disse que a pergunta feita para o Paulo Souza na entrevista coletiva tinha sido encomendada. Essas foram as palavras do Eric Faria, né? Dizendo que a pergunta foi encomendada e que não teria nem motivo para se falar do Diego Alves, né? Uma vitória em Libertadores, classificação do Flamengo na Libertadores, o time jogando bem, né? Até porque não era nem dia, nem momento para se falar do Diego Alves. Né? O Flamengo tinha acabado de jogar uma partida, ganhar de 3-0, jogado bem, né? Conseguido a classificação para a Libertadores. E aí o Eric Faria disse que essa pergunta foi plantada ali, né? Foi encomendada. E logo em seguida, o Fred Uber, que também é da Globo, falou: olha, não foi nada disso. Né? Eu sabia que o Paulo Souza tinha aí um certo desconforto com o Diego Alves e resolveu perguntar, mas nada que fosse combinado ou arquitetado para que fizesse a pergunta. E aí gera também um desconforto lá entre os jornalistas, né? E agora à noite, né? Saiu a notícia agora à noite. Eu acho que é uma das resoluções dessa reunião que teve hoje, Alan, de que após o jogo do Goiás, o Braz, o Spindel e Paulo Souza, Braz e Spindel vão falar sobre essa questão aí, sobre esse atrito entre o Diego Alves e o Paulo Souza. E aí, a gente já repetiu aqui para o Gustavo Amaral, um abraço para você, irmão. É mais ou menos isso aí, minha internet estava meio ruim, né? Então, é mais ou menos isso aí, Alan. O que aconteceu hoje é mais ou menos isso aí. Aí eu queria suas impressões iniciais aí com relação a isso. E vamos que vamos discutir bastante aí com relação a isso. Tem muita coisa para falar hoje, rapaziada. Então vamos chegando aí de novo, vamos compartilhar essa bagaça aí. Já ficou amarela, Marcão. Eu já questionei. É normal. Não vai dar em nada, é normal. Mas vamos que vamos. Eu só quero saber se você vai se retratar com quem vos fala aqui nesse momento. Eu quero saber. Primeiro que eu não tenho que me retratar com ninguém, não. Cara. É importante, porque você chegou cheio de pedra, eu falei, Marcão, não é assim. Não sei o que aconteceu. Eu falei, Marcão. Não falei nada disso, cara. Não falei nada disso.
Eu não apaguei a mensagem do grupo ainda não, hein? Eu vou lá atrás nem eu. Aqui, nem eu. Vou botar essa porra toda ao vivo aqui, hein? Eu falei que ele estava certo. Eu acho que, assim, se aconteceu isso aí, o Paulo Souza está certo. É isso que eu falei. Então vamos lá. Com a informação que eu tinha, eu acho que ele estava certo mesmo. Ou você acha que um cara 10 dias sem jogar, chega, pede para jogar e joga? Não, a informação que você tinha, não. A informação que foi colocada. Todo mundo tinha. Todo mundo que foi tinha. Dito. Então vamos a alguns fatos aqui, alguns pontos. Lá atrás, quando estancou uma porrada com o Dorival à época, eu fui um dos poucos a ficar também a favor do Diego Alves por saber da situação. A de hoje eu não sei, tá? O que aconteceu ali eu não sei. Mas eu, de forma preventiva, decidi falar, aguarda um pouquinho mais, porque pode não ser assim que as coisas estão acontecendo no Flamengo. Que o Flamengo é uma zona, é uma bagunça, vocês não têm a menor sombra de dúvida. Esse é o Flamengo de hoje. Esse é o Flamengo da era Landim. Esse é, sem sombra de dúvidas, o presidente mais covarde, mais frouxo da história do Clube de Regata do Flamengo. Presidente Rodolfo Landim, você não me representa em absolutamente nada. Sou nascido na Baixada Fluminense, criado em Duque de Caxias. Meu pai me ensinou a ser homem, a ter culhão, a colocar a cara na hora da boa e da ruim. Na hora que as coisas são muito boas, para poder, né, desfrutar, e na hora que as coisas estão ruins, para poder se posicionar. Então, você tem tudo que eu acho, né, de pior num homem. Se é que podemos chamar dessa forma, porque na minha terra você não é reconhecido dessa forma. Com todo respeito à vossa pessoa, e você tem total liberdade de escolher o que ser ad eterno. Mas voltando aqui, uma vez dito isso, Marcão Beton, essa zona, todo esse balaio, todo esse borburim, o que aconteceu hoje de ser convocado uma reunião, e eu tô vendo gente bater no Diego Alves, amigão, você tem que se respaldar. Todo mundo aqui, quando está acuado, o que você busca fazer? Testemunha. Ele quis testemunha para a reunião dele, irmão. É claro. Porque eu acho que ele está certo. A história contada, Marcão, é que o Spindel, diretor do Flamengo, informou Paulo Souza, treinador do Flamengo, que o Diego Alves estava se colocando à disposição para jogar. Ou seja, o que tudo pareceu ao torcedor, o cara tá de migué. Tá jogado de lado, né? O Hugo assumiu a posição que era dele, ele tá putinho, tá recebendo os tubos de dinheiro pelo Flamengo, tá fazendo corpo mole, inventando uma possível lesão. E aí, sejamos muito honestos, todo mundo cairia de pau em cima do Diego Alves, que não deveria estar no Flamengo. E se tudo isso está acontecendo, é culpa do seu Marco Braz. Então não adianta ficar só na conta do Landim, não. Por mais que o sistema seja presidencialista e que ele tenha a caneta para aprovar a contratação, a renovação ou não, o Marco Braz é o maior culpado disso tudo, que renovou o contrato do Diego Alves sem a necessidade de ter renovado. Muito obrigado, Diego Alves. Sou grato a você em 2019, né? Mas seu tempo no Flamengo acabou. O Flamengo precisa oxigenar. O Flamengo precisa de um grande goleiro. Não é o Hugo, não. Certeza absoluta. Mas eu também tenho certeza que não é o Santos. Beleza? Que eu queime a minha língua. Fui contra a chegada do Santos. Mas já que veio, deveria ser titular e o Paulo Souza erra nesse ponto. Mas depois a gente entra nessa seara. Vamos voltar à confusão, né? Que está hoje tomando todas as mídias sociais. Eu acabei de chegar em casa, fui me inteirar de tudo. Voltando à confusão, Marcão Beton, você se respalda. E o que ele fez foi, quem são as lideranças do elenco? O seu Diego Ribas, que também não devia estar no clube, o senhor Davi Luiz, o senhor Everton Ribeiro, o senhor, né, Rodrigo Caio, que é mais antigo, e também, você falou que tem um Arão também nessa daí. Arão também. Todo mundo na sala, porque se o diretor de futebol, o seu Spindel, fala que eu não quero jogar, que eu pedi para jogar, mesmo estando afastado há muito tempo, tem algo de errado. E o treinador vem a público e, na coletiva pós-jogo, ele solta isso, tá tudo errado. Eu falei. Paulo Souza tá querendo morrer atirando. Eu faria a mesma coisa, Marcão. Na boa. Não vou querer botar na conta do Paulo Souza, não. Da forma que as coisas estão querendo me ferrar? Estão querendo me fritar? Beleza. Deixa eu mostrar pro torcedor, então, como as coisas funcionam no Flamengo. A desorganização que tem, a bagunça que tem, a falta de comando que tem.
tudo que está acontecendo de errado, que está atrapalhando o ambiente para que as coisas possam fluir, para que as coisas possam ser positivas, para que a gente possa reencontrar as vitórias, para que a gente possa voltar a jogar bem. É só isso, não. Paulo Souza tem culpa? Tem muita. Mas vamos falar também de todo esse momento conturbado e essa ausência de um posicionamento da diretoria. Porque, Marcão, o Spindle não pode se esconder. O Landim não pode se esconder por tanto tempo depois de um burburinho tão grande. O Flamengo está classificado para as oitavas de final da Libertadores da América. O Flamengo venceu bem no Maracanã. Eu fui ao Maracanã, Marcão. O Flamengo jogou bem. Eu vou ser muito franco. Deixamos alguns vacilos no meio de campo? Sim. O Andrés é cabaço demais. O Andrés não tem a menor noção do que é marcação. Marcão, o Arão saía para cruzar e ele ia junto e deixava o espaço completamente livre para o adversário. O André se perde na marcação com uma facilidade e ele não é combativo. E isso atrapalha o meio de campo do Flamengo. No setor que ele está jogando, não tem a condição de jogar. O André não tem condição de jogar naquele ponto. Mas o Flamengo jogou melhor, mais agrupado, conseguiu em algum momento encaixar a marcação alta, né? Pressionar o adversário. Poderíamos ter saído, Marcão, daquele jogo do Maracanã, não com 3-0. Poderíamos ter saído do jogo com 5, tranquilamente. Porque o seu Pedro entrou e perdeu um gol de cara. É verdade. Na segunda chance ele fez. Golaço. Ou seja, aproveitamento de 50%. O seu Gabigol perdeu um caminhão de gols de novo. Gols facílimos. O seu Gabigol perdeu 2. O terceiro o nego bota na conta dele, mas ali o terceiro ele ainda se joga, esticou o pé. Para mim, infelizmente, né? A bola foi um pouquinho forte, mas tem gente que coloca que ele perdeu aquele gol também, Marcão. É aberta demais também, né? Ficou um pouco longe para ele. Para mim foi. Ele é perna curta. Se fosse o Pedro, teria feito. Claro, o Pedro tem maior estatura que o Gabigol, conseguiria atingir aquela bola. Concordo. Mas o Gabigol não pode perder aquele volume de gol. Marcão, é na cara. Cara, você tá com o goleiro, você tem um campo gigante. Corta o goleiro, cara. O cara não precisa nem dar drible, não. Atacante hoje em dia não dribla mais goleiro, né, cara? Impressionante. Cara, corta o goleiro, dá um tapa pra direita, tu vai sair com um gol gigante. Por mais que o goleiro tente, ele vai se jogar e vai chegar atrasado. Porque o goleiro, o tempo de reação do goleiro, até que ele volte pra... Meu irmão, você tá em velocidade na reta. Corta a porra da bola, faz a porra do gol. Gol tranquilo de ser feito, cara. E ele me perde. Então, assim, colocado isso, vamos voltar à questão da treta, Marcão. Não tem por que o Paulo Souza se posicionar como ele fez na coletiva, a não ser que ele queira ir para o embate. Ele queira chamar alguém para porrada. Porque o cara não estava no jogo. Teve a pergunta que eu não sei se foi, né, encomendado ou não, não posso afirmar. Já está rolando treta no Twitter. Tem um cara que sentou ao lado lá na sala de coletiva com o Fred e questionou, falou que ele ficou 30, 40 minutos conversando com a assessoria de comunicação do Flamengo. E aí, coincidentemente, vem isso. E para piorar, quem explana o coleguinha é o Eric Faria. Se o Eric faria isso, viado, por que eu vou deixar de fazer? Não tem como. Piadinha sem graça, brincadeiras à parte. Se o Eric largou essa, e eu gosto muito do Eric Faria, gosto demais, acredito demais na capacidade e nas informações que ele tem, cara, é tudo muito esquisito. Aí, nego quer ficar, a ética, tem que ter isso e aquilo. Eu não vi muita ética também nessa questão, não, né? É a mesma coisa que eu pegar tudo que a gente tem de bate-papo, né? Entre Alan, sabe o que eu acho que aconteceu ali? O Eric Faria deu a informação, mas ele não checou quem é que tinha feito a pergunta. Aí depois já era, quando viu... Aí depois que falou, irmão, aí já foi. Depois, eu acho que foi isso que aconteceu, entendeu? Depois senta e chora porque ele já tinha cuspido. E aí, uma vez que ele disse isso, amigão, um abraço, virou o caos. Aí, voltando aqui, vamos lá que eu ainda não concluí do seu Diego Alves. Aí a gente pega, Marcão, o Diego Alves, né, com esse problema. Porque o Paulo Souza bem e chama o cara para o embate. Se foi encomendado ou não, o que o Paulo Souza falou do Diego Alves foi muito sério. E isso, Marcão, requer o quê? Uma atitude da gerência, da administração, da diretoria, de quem manda. Porque é o seguinte, se você está no ambiente de trabalho e começa um burburinho muito grande, a fofoquinha disso aqui, irmão, você tem que chegar a ouvir todas as partes, entender os fatos e tomar uma atitude. Quem errou?
Alan, pior do que isso. Um dos envolvidos na história é o diretor de futebol. Então, cara, mas é o que eu tô te falando. Mas não aí precisava nem envolver ninguém. Ele está na história. Ele sabe o que aconteceu. Se o Marco Braz não tem... Por isso que eu tô te falando. Se o Marco Braz não tem capacidade... Assim, tem 3 peças envolvidas. Spindel, o senhor Paulo Souza e o senhor Diego Alves. Beleza? Das 3, tem que cair pelo menos uma. Se tudo que foi dito pelo Spindel e Paulo Souza condiz com a verdade, Diego Alves, não, olha só, a gente nem sabe a gente não sabe se a versão do Spindel é igual a do Paulo Souza. Ainda tem isso. Então, deixa eu concluir. Por isso que eu estou te falando. Deixa eu concluir meu raciocínio, que você vai entender. Você vai ter que pegar alguém, né? Ou o senhor Marco Braz, se ele tem a capacidade, se ele não tiver, você vai no seu Landim, chama o BAP, né? Já que o Landim é frouxo, tem medo de tudo, coloca qualquer outra pessoa, contrata, faz igual vocês fizeram com o marketing. Vocês não tiveram capacidade de captar patrocinadores, foram no mercado e trouxeram pessoas capacitadas, competentes para isso. Arruma, né? Uma consultoria. Coloca no nome da consultoria, uma prestação de serviço, né? Liga para alguém que vocês conheçam, que seja mais enérgico, né? Mais presente, e bota na mão do cara para o cara resolver, já que falta capacidade a todos vocês. Mas aí, Marcão, vai se chamar o Spindel e vai falar: bonitão, senta aqui. Vão aqui, marimbondo. Senta o cu aqui. Que porra que tá rolando? Me fala aí. Qual é a braba? Me explica tudo. Ele vai falar a versão dele. Pegou, arquivou. Fica aqui na sala e aguarda um minutinho. Ô, marimbondo, vou aqui, Paulo Souza. Que porra que aconteceu? Por que você foi falar dessa forma na coletiva do senhor Diego Alves? Ah, por isso, isso. Tá bom, aguarda aí. Senta aí que eu já vou falar com o outro. Diego Alves, vem cá. Escutou as 3 versões? A cariação, os 3 na sala. O que aconteceu? O que houve? E aí, Marcão, você pode demitir o Diego Alves, porque se o Spindel estiver correto e o Paulo Souza também, abraço o Diego Alves. Zé Fini, acabou. Não tem conversa. Se o Diego Alves estiver correto, tchau, Paulo Souza. Cai o Paulo Souza e o seu Spindel junto. Cai o Paulo Souza e o Spindel junto. Então, assim, que não pode passar ileso todos os acontecimentos, e vai passar, eu não tenho a menor sombra de dúvida, né, que vai passar mais uma vez, o nego está deixando esfriar, está deixando acalmar, vão criar um outro fato para tentar minimizar esse que aconteceu, porque é típico do que a diretoria está acostumada a fazer. Eu não tenho a menor sombra de dúvidas. Mas o que vai acontecer é o seguinte: tem que cair alguém. Se vai cair uma única pessoa, né, que é o Diego Alves, ou se vai cair Paulo Souza e junto com o Spindel, eu sei. Mas dentre essas 3 pessoas, um tem que ser eliminado nessa porra. É o que eu espero da diretoria, Marcão. Agora, o problema, se vocês me perguntarem, mas vai acontecer, Alan? Eu acho pouco provável, porque a gente sabe o que o clube se transformou. Tá aí. A ponto, e com relação ao que o Diego Alves fez, de chamar as lideranças para participar da reunião, eu acho nada mais correto. Porque aquela história, Marcão, você está acuado. O nego está te acusando de coisa que, na cabeça do Diego Alves, vamos saber se é verdade ou não mais à frente, ele está se sentindo lesado. Né? Ele está, né, se sentindo prejudicado em virtude disso. Você pega e vê os caras que estão do outro lado da mesa querendo empurrar em você, te prejudicar. Eu vou me respaldar. A liderança não são essa? Diego Alves, vem para cá. Rodrigo Caio, vem para cá. Davi Luiz, vem comigo. Ou Everton Ribeiro, vamos assistir. E aí, irmão, os caras foram botar os pratos limpos. O que sai de matéria hoje é que o Diego Alves, inclusive, quer uma retratação imediata. Não quer aguardar a próxima coletiva. O Paulo Souza falou que não soube se fazer explicar. O ideal, Marcão, seria a gente pegar a fala do Paulo Souza de novo. A gente passar a fala... A gente fazer o tal do react aqui com a fala do Paulo Souza. Eu acho que assim... Podemos pegar. Eu pego aqui a coletiva. Pode deixar. Ele é um cara, com todo respeito, que sabe, né, conversar muito bem. Eu mesmo já o denominei como Rolando Lero, rubro-negro. Né? Ele vai muito no enroleixo. Ele sabe usar as palavras a seu favor. Entrar numa seara agora de que ele não soube se fazer entender da forma como ele, né, acabou narrando os fatos do Diego Alves, não dá para admitir. Não dá. E precisamos saber aonde está o erro. E mostrar comando, nem que seja pela primeira vez. Nem que seja a virada de chave de um novo Flamengo. Né? Mas precisa ter uma atitude. Alguém tem que tomar uma decisão.
O Santiago aqui mandou aqui, ó. Quem informou foi o fisioterapeuta, não o